A gente vê que esse ataque combina muito com o discurso feito por Benjamin Netanyahu, o premier israelense, na ONU. Ele começou com um discurso de paz, depois foi para um discurso de guerra total. Ele até avalia a possibilidade de um cessar-fogo. Mas pelo que a gente acompanha, Américo Martins, Benjamin Netanyahu está tratando o Hezbollah como Hamas, ou seja, numa tentativa de acabar totalmente com esse movimento radical. Pois é, Uribe, ele não usou exatamente essas palavras, até porque é muito mais difícil você eliminar completamente o Hezbollah, porque o Hezbollah é um movimento muito importante no Líbano. Tem poder político, tem poder social, porque eles, por exemplo, mantêm escolas, mantêm hospitais, têm um bom apelo e popularidade junto à população, mas mais importante do que isso, eles têm muito mais armamentos do que o Hamas, muito mais homens e são muito mais treinados do que o Hamas. Agora, o que nós sabemos que aconteceu até agora, hoje especificamente, esta tarde em Beirute? Primeiro ponto, Israel confirmou que bombardeou um subúrbio chamado Darrié, no sul de Beirute, que é a capital do Líbano. Essa região, no sul de Beirute, é uma região de uma grande população xiita, que é justamente o ramo do islamismo ao qual pertence o Hezbollah. O Hezbollah é uma organização xiita. E essa é uma área onde eles operam, onde ficam os grandes escritórios, as grandes operações do Hezbollah. É o quartel-general do Hezbollah. Por ali passam, moram, trabalham os principais líderes do Hezbollah, inclusive o Hassan Nasrallah, que é o principal líder político do Hezbollah. Ele é secretário-geral do Hezbollah desde 1992 e ele é o principal responsável pelo Hezbollah ter se transformado num dos grandes grupos paramilitares do Oriente Médio, provavelmente aquele mais poderoso. Ele é mais poderoso do que muitos exércitos naquela região e foi o Nasrallah que construiu esse poder destrutivo do Hezbollah, que é considerado um grupo terrorista por muitos países ocidentais, inclusive Estados Unidos e União Europeia. Segundo informações que a própria CNN está apurando, o objetivo dessas bombas israelenses, bombas muito grandes, muito destrutivas, era matar o Nasrallah. Até este momento não temos a confirmação de que isso aconteceu ou não, ou que outras pessoas, inclusive líderes do Hezbollah, poderiam ter morrido nesse ataque. Segundo a própria televisão, que é controlada pelo Hezbollah, que se chama Al-Manar, pelo menos 4 prédios foram destruídos nessa região, que de novo é a região onde funciona o quartel-general, é da onde o Hezbollah comanda as suas tropas e todas as suas atividades. Pelo menos 4 prédios teriam sido destruídos com bombas muito potentes. O governo israelense diz que aquela é uma área civil, assume que é uma área civil, mas acusa o Hezbollah de se infiltrar justamente junto com a população civil para procurar usá-los como uma espécie de escudo humano. Pelo menos esses 4 prédios foram destruídos, aparentemente há um número grande de feridos e mortos, mas não temos a confirmação de que líderes do Hezbollah poderiam ter morrido neste ataque. Mas, mais uma vez, segundo a apuração da própria CNN, o objetivo de Israel era matar o principal líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Se eles conseguirem esse objetivo de matar o principal líder do Hezbollah, vão acontecer 2 coisas. Em primeiro lugar, o Hezbollah muito provavelmente vai tentar reagir de alguma forma, vai tentar vingar a morte, se ele de fato foi o alvo e de fato eventualmente morrer, vai tentar vingar isso, essa morte dele. Por outro lado, vai criar também uma certa confusão interna no Hezbollah, que já vem sofrendo, não só com esses ataques, mas com uma falta de comunicação entre os próprios comandantes, justamente por conta daqueles pagers e walkie-talkies que explodiram no início da semana passada, numa ação que seria israelense. Então nós estamos falando aqui, em outras palavras, Uribe e Tainá, de uma enorme escalada do conflito entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel.